Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, e assim como foi pela manhã, eu queria desafiar os irmãos a manterem a Bíblia aberta. Se alguém que está ao seu lado não tem a Bíblia, você pode compartilhar com essa pessoa. Nós vamos manter a palavra de Deus aberta e vamos fazer o santo exercício de conferir aquilo que está sendo pregado com o texto sagrado. Neemias, capítulo 3. Eu vou ler os primeiros versículos de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Quem achou diz amém. Muita gente não achou. Quem achou diz amém. 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 Neemias capítulo 3, os primeiros versículos dizem o seguinte: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre de Sem, que consagraram até a torre de Ananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Assasná. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão. Obrigado, meu irmão. Rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Gesana foi consertada por Joiade, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezudias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Amém? Amém? A gente fala porque é amém, porque é a palavra de Deus, né? Porque a gente não entendeu nada. Parece uma lista telefônica de Jerusalém, não parece? Um monte de nome, e por sinal nome feio. Né? Credo, pastor, está na Bíblia. Não, na Bíblia tem muito nome feio. Bezuías, Metatias, Eliasabe. Parece nome de remédio genérico, não parece? Né? Está lá no texto. E eu queria conversar um pouco nesta noite com os queridos irmãos sobre o meu e o seu compromisso na propagação, na transformação da nossa cidade. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que transforma. A Bíblia começa com um jardim, mas a Bíblia termina no Apocalipse numa cidade, a Nova Jerusalém. E de alguma maneira Deus quer usar igrejas que estão em cidades específicas. E esse povo comprado pelo sangue de Jesus são aqueles que Deus vai usar como voz para transformar a vida de uma cidade. Mas antes de fazer algumas perguntas para esse texto que nós acabamos de ler, esse conglomerado de nomes que nós não entendemos muito bem o que está acontecendo, todo o texto está dentro de um contexto, e esse texto precisa ser situado dentro desse contexto, porque texto usado fora do contexto normalmente é usado como pretexto. E nós precisamos entender um pouquinho do que está acontecendo, o que está, como diria meus amigos nordestinos, que está rodeando isso. O que está acontecendo em volta? O reino, certa vez, ali tem uma sala que tem uns mapas bonitos, e dá para entender isso muito bem. O reino foi unido, certa vez, de Israel. Israel teve 3 reis.
Davi, Salomão e Saul. Vamos falar junto quem são os três reis? Davi, Salomão e Saul. Saul não tinha coração. Davi era todo coração. Salomão era meio coração. Salomão se perdeu naquelas barras de ferro que derrubam o homem. Sabe qual é? Barra de ouro, dinheiro, barra de ferro, poder, barra de saia, mulher, e São João da Barra, bebida. Salomão se perdeu nessa. O reino é dividido. 10 tribos vão para o norte e 2 vão para o sul. Norte nós temos Israel, capital Samaria, aonde houve a invasão assíria em 722, foi espalhado o povo e nunca mais Israel foi o mesmo. Sul nós temos a capital Jerusalém, onde o povo foi levado em 3 levas, foi levado para a Babilônia. E esse pessoal do sul que voltou, que ali seria a semente de Davi, ali viria o Messias. Esse povo que volta, eles voltam em 3 levas, depois do exílio babilônico. Eles voltam debaixo da tutela de um homem chamado Zorobabel. Zorobabel ele volta, e nessa época é escrito Ageu e Malaquias. E Zorobabel volta, daqui a pouco volta Esdras. E aproximadamente 140 anos, 120, 140 anos depois, nós nos situamos no texto onde nós estamos, onde Neemias volta. Neemias era um camarada bastante interessante. Porque nós sabemos que Neemias, o texto de Neemias, no capítulo 1, no último versículo, dá a profissão de Neemias. E vocês já sabem, porque historicamente a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que ensina a Bíblia, os seus pastores ensinam Bíblia. Então o povo presbiteriano deveria ser um povo que conhece bem as Escrituras, assim como a Igreja Batista. Então vocês sabem que Neemias ele tinha uma profissão. Qual era a profissão de Neemias? Assessor parlamentar, geriatra ou copeiro do rei? Copeiro do rei. Então falei que vocês sabem. Neemias era copeiro do rei. E quem era o copeiro do rei? O copeiro do rei é aquele que experimentava a comida do rei antes do rei comer. Vou resumir um negócio aqui. Era praxe matar reis envenenados. Era praxe, porque o rei que era rei, ele não ia para a guerra. Ele não ia para a linha de frente, não ia para as batalhas. Ele era preservado. Então era praxe matar o rei envenenado. De tal maneira que a vida de Atarxerxes estava nas mãos de Neemias. E um belo dia, Neemias chega triste na frente do rei. E Neemias deveria ser um funcionário espetacular. Porque o rei fala: Neemias, eu nunca te vi triste. Neemias tinha um bom trabalho, era concursado, tinha estabilidade, tinha alguns benefícios. Mas era um camarada que todo dia estava alegre na frente do rei, até que um dia o rei fala: Neemias, o seu semblante está triste. O que está acontecendo? E Neemias explica o que está acontecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo que Neemias recebe um relatório de Anani, no capítulo 1, no versículo 2, capítulo 1 de Neemias, versículo 2, diz que Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. E agora Anani dá 2 informações importantes para Neemias. Diz: o muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram queimadas. Anani diz para Neemias que a cidade não tem muro. Historicamente, uma cidade naquela época sem muro era uma cidade vulnerável. Era uma cidade que não tinha muita perspectiva. Era uma cidade que não podia ter comércio. E quando tinha o comércio, era um comércio ilegal e um comércio que oprimia os outros. Já viu isso em algum lugar? A diferença de se andar legalizado
a dificuldade de se andar honestamente. E Hanani dá um outro detalhe, diz, as suas portas foram destruídas pelo fogo. É isso que está na sua Bíblia? As portas foram destruídas pelo fogo. Portas, ele está dizendo historicamente que a porta era o local onde o sistema judiciário funcionava. Todas as causas eram julgadas na porta da cidade. O que Hanani está dizendo para Neemias é que não há comércio na cidade. E todos nós sabemos que naquela época não existia indústria. O que movimentava o dinheiro era o comércio. Não há comércio, não há emprego, o dinheiro não gira, logo há miséria no meio do povo. Mas também o sistema judiciário não funciona. Uma cidade que não tem perspectiva de comércio e uma cidade que não tem justiça. Uma cidade onde o business não funciona e onde não tem poder judiciário. Jerusalém está destruída, como cidade não tem perspectiva. Então, Neemias chora, o coração dele se aperta, isso possivelmente é novembro ou dezembro, e durante aproximadamente 4 meses, Neemias ora ao Senhor, para que aquela informação que ele ouviu pudesse ser peneirada, e ele pudesse entender se era a voz de Deus ou se era fruto da sua emoção. Mas Neemias entendeu que ele tinha uma missão na cidade. Uma missão que há 140 anos ninguém colocava a mão para fazer absolutamente nada. Tanto é que Ageu vai dizer que há um erro de prioridade entre o povo de Deus. Ele usa a expressão em Ageu: vocês moram em casas apaineladas enquanto a cidade do Senhor está em escombros. De alguma maneira, Deus vai levantar Neemias e ele vai fazer uma obra em 52 dias que há 140 anos ninguém botou a mão para fazer. A cidade precisava ser transformada, mas ninguém se colocava à disposição para transformar a cidade. E Deus traz um funcionário público, um homem que possivelmente tinha 60 ou 70 anos, que era um homem de alto escalão do Império Assírio. Deus toca no coração desse homem e Deus quer fazer uma obra e ninguém se colocava à disposição daquela obra, mas Neemias se coloca à disposição da obra. E quando nós nos colocamos à disposição para fazer algo em prol do avanço do reino de Deus, com certeza Deus ouve as nossas orações, amém? A pergunta que nós precisamos fazer nessa noite: Deus quer salvar pessoas em São Carlos, eu não tenho dúvida disso. Eu não sei se você sabe, mas você mora numa cidade diferente. Ô cidade para ter povo inteligente. Cidade universitária, Baltazar estava falando para mim, que eu não sei se era Baltazar, acho que era Baltazar que estava falando para mim, né? Que 20 mil, quantos estudantes tem aqui? Quantos, os estudantes, o irmão que vai viajar, cadê o irmão? Não sabe, irmão? Vamos mandar cancelar a sua viagem. Por falar nisso, quando o irmão vier lá, passa no Duty Free, compra um negocinho para mim. Tá bom? Mais de 20 mil estudantes. 25 mil. Uma cidade diferente. Lá na minha cidade, para achar 25 estudantes na rua, tem que fazer um esforço lascado. Uma cidade diferente. Cidade bonita. Cidade de um povo, como diz meu pai lá na terra dele, um povo afeiçoado. Uma cidade próspera. Mas é uma cidade que o evangelho do Senhor precisa avançar, amém? Precisa avançar. Há muros derrubados, há portas. Há muitos lugares nessa cidade que as pessoas não têm perspectiva de vida. E não têm perspectiva de vida não é porque moram em lugares menos favorecidos, porque dentro de condomínios de luxo também tem pessoas com falta de perspectiva de vida.
E o reino de Deus precisa avançar. E quem Deus vai usar nessa cidade? A igreja de Cristo Jesus. E quem é a igreja de Cristo Jesus? Nós. Amém? Deus quer fazer algo nessa cidade. E quem Deus vai usar? Eu e você. Eu e você. Costumo dizer na igreja que nós não estaremos contentes. Não estaremos acomodados enquanto tiver uma cadeira na igreja vazia. Porque enquanto tiver uma cadeira vazia, é sinal de que Deus ainda quer trazer mais gente, amém? E quando preencher todas as cadeiras, nós vamos fazer campanha para comprar mais. Porque o reino de Deus precisa avançar, irmãos. Tem muros derrubados nessa cidade. Tem portas queimadas. Nosso país está um país sem perspectiva. Está um país que nós estamos dando risada, mas por dentro nós estamos chorando. Porque há muita mazela acontecendo por aí, há muita tristeza acontecendo por aí. Nosso sistema judiciário faz-me rir. Funciona. Funciona com o negro, com o analfabeto e com o pobre. Aonde há esperança? Bill Hybels diz que a igreja é a esperança do mundo. Aonde esse povo deve achar esperança? Na igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo, o povo que Deus quer levantar para construir muros, para levantar portas. Deus quer fazer algo em São Carlos, e quem Deus vai usar? Nós. É possível falar? Nós. Quem Deus quer usar? Nós. Nós. E agora eu não estou falando de igreja fulano de tal, Beltrano de tal. Estou falando de igreja presbiteriana Filadélfia. Deus quer nos usar. E agora Neemias vai articular o povo para reconstruir os muros. E um muro facinho de reconstruir, 7 metros de largura. Capítulo 3 de Neemias, vamos entrar na mensagem? Capítulo 3 de Neemias vai nos dar algumas informações de crentes, de gente que quer estar engajado na transformação de uma cidade. E eu creio nessa noite que Deus pode nos usar poderosamente essa semana na transformação de São Carlos, amém? Vou corrigir o que eu vou falar. Eu creio que Deus pode usar os irmãos, porque hoje à noite eu vou embora. Eu creio que Deus pode usar os irmãos poderosamente essa semana na transformação dessa cidade, amém? Amém, irmãos? Eu creio. Eu creio que tem gente aqui que pode transformar o ambiente acadêmico dessa cidade. Eu creio que tem gente aqui que pode transformar a vida política dessa cidade. Eu creio que tem gente aqui que pode transformar as periferias dessa cidade. Porque em nós habita o poder que é capaz de virar esse mundo de cabeça para baixo, o Evangelho de Cristo Jesus. A pergunta é, como é que alguém que nunca saiu do raio de 160 quilômetros da sua casa, não tinha internet, não tinha carro, não tinha uma moto, não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, escolheu 12, como diria na Bahia, 12 abestados. Escolheu 12 homens, um pior que o outro. Um pior que o outro. Esse camarada que nunca saiu, nunca usou meio de comunicação, transformou a humanidade. Até um ateu, quando vai preencher um cheque, ele admite que Jesus existiu. 2016 depois de Cristo. Nós cremos que a igreja pode transformar a cidade para a glória do Senhor. E você precisa sair daqui nessa noite com o seu coração inflamando para ganhar pessoas para Cristo Jesus. Como que isso começa? Vamos para Neemias capítulo 3, versículo 1. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre de Sem, que consagraram até a torre de Ananael. Irmãos, há algumas informações nesse primeiro versículo que são importantes. O texto vai dizer, o sumo sacerdote, o quê? Qual é o nome desse camarada?
Qual é o nome desse camarada, irmãos? Eliasibe. O sumo sacerdote Eliasibe. Eu vou resumir um pouquinho para a gente poder avançar. Quem é o sumo sacerdote? É o chefe dos sacerdotes. É o superior lá dos sacerdotes. É o sênior dos sacerdotes. E quem era o sacerdote? Vamos resumir de maneira simples. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, Deus diante do povo. Agora, olha só, o sumo sacerdote Eliasibe, o chefe dos sacerdotes, está fazendo o quê? Está na Bíblia. O chefe dos sacerdotes está fazendo o quê? Edificando o quê? As portas. Ele está fazendo o serviço de carpinteiro. Ele está trabalhando na construção. Mas ele poderia dizer assim, não, eu sou o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote só cuida das coisas espirituais. Não! O sumo sacerdote coloca a mão no batente, literalmente. E o sumo sacerdote nos ensina que se nós queremos transformar uma cidade com o evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos compreender nessa noite um princípio básico da vida cristã, daqueles que querem transformar o ambiente onde eles estão inseridos. Sabe qual é o princípio básico? Que tudo na nossa vida é sagrado quando consagrado a Deus. Nós poderíamos pensar que o sumo sacerdote só faz coisas sagradas quando está no serviço religioso. Mas o sumo sacerdote não está em serviço religioso, ele está assentando porta. E quando ele assenta a porta que é assentada é consagrada a Deus, porque na vida cristã tudo é sagrado quando consagrado a Deus, amém? Dá para repetir, vamos lá? Tudo é sagrado quando... Mais uma vez, tudo, quando? Esse é o primeiro compromisso daqueles que querem transformar uma cidade. Avançar com o evangelho, sinalizar o reino, ver pessoas sendo ganhas para Cristo Jesus. Esse é o primeiro apontamento, que tudo que eu faço é sagrado quando consagrado a Deus. Nós temos a irmã que deu devocional, você está aqui? Lá no, aqui, a irmã está aí, irmã? Eu não enxergo, irmã. A partir do terceiro banco eu não enxergo. Faz assim. Né? A irmã disse algo extremamente importante nessa manhã, que eu gostei muito. E infelizmente nós temos aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Augusto Nicodemos disse, que há uma alma católica do povo evangélico brasileiro. Alguns ritos. Por exemplo, uma herança que nós temos. Achar que só aquilo que o pastor faz é santo. Só aquilo que o reverendo faz é santo. O que o pastor faz no domingo é santo. O que eu faço na segunda é profano. Então nós temos uma dicotomia entre o santo e o profano. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ele diz o seguinte, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para quê? Para a honra e glória de Deus. Então amanhã, quando você levantar para trabalhar, aquilo que você vai desempenhar, aonde o Senhor te levar, aquilo é santo. Porque tudo é santo quando consagrado a Deus. Imagina o desdobramento numa cidade como São Carlos, se alguns crentes em Cristo Jesus começar a atender no balcão de lojas, e entender que tudo é sagrado quando consagrado a Deus, e cada cliente que chegar não é uma oportunidade de venda, mas é uma oportunidade de pregar o evangelho de Cristo Jesus através da sua profissão. Eu não estou dizendo que você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, não vai comprar isso agora não que eu vou te evangelizar. Mas eu estou dizendo sobre ações, sobre atitudes. Basicamente, quando nós consagramos tudo a Deus, duas são as implicações básicas na transformação de uma cidade.
A primeira delas é que, se tudo é sagrado quando consagrado a Deus, tudo que fizermos nós faremos com ética. Faremos com ética. Faremos com ética porque estamos fazendo para quem? Para a glória de Deus. Então, se tudo que eu faço é consagrado a Deus, se torna sagrado, tudo que eu fizer, farei com ética. Eu tenho conversado com alguns empresários. E eu confesso que eu tenho dó de empresário no Brasil. E nas minhas conversas com esses irmãos que têm algum negócio, eles dizem para mim que a maior carência do mercado não é de mão de obra especializada, mas são de pessoas honestas. Gente honesta. Gente que não enrola. Gente que faz o que é certo enquanto ninguém está vendo. Se tudo é sagrado quando consagrado a Deus, aquilo que eu fizer, farei com ética. Eu não sei se aqui em São Carlos é assim, mas em Jacareí eu conheço algumas pessoas que dizem para mim assim: crente eu não quero trabalhar na minha empresa. Porque quando eles chegam, eles são uma maravilha. Passa alguns meses, começa a tirar as unhas. Começa a dar trabalho. Um dia desse, um empresário da igreja achou um crente no horário de serviço, com coisas a serem feitas, com a Bíblia aberta e orando. Ele olhou aquilo, ficou quieto. Mas ele começou a reparar que aquilo era uma constante. No horário que ele era pago para trabalhar, ele estava roubando o tempo do patrão dele, fazendo algo aparentemente santo, sendo que tinha serviço a ser feito. Queremos mudar a cidade? A primeira implicação que devemos agir para sinalizar o reino é que tudo que fizermos, devemos fazer com ética, amém? Amém? Devemos fazer com ética. Devemos fazer com ética porque sobre o cristão há um peso de que as pessoas esperam algo diferente de nós. As pessoas esperam de nós honestidade. Houve uma época, talvez aqui em São Carlos, que se você chegasse num comércio e falasse que era crente, o camarada te vendia fiado sem anotar na caderneta. Porque crente era igual a gente honesta. Não era assim? Crente era igual a gente honesta. Meu pai tinha uma caderneta. E a gente ia comprar e na caderneta do meu pai estava escrito assim: Moisés o crente. E eu lembro quando criança que eu ia comprar fiado no comércio para anotar na caderneta. E quando anotava na caderneta do meu pai, o filho do dono da mercearia dizia: desse a gente não tem dor de cabeça para receber. Dia do pagamento, papai ia lá, pagava. Tudo é sagrado quando consagrado a Deus. E a primeira implicação na transformação de uma cidade é que o povo de Deus vai fazer as coisas com ética. Nosso país está clamando. Alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, nós assistimos um stand-up de hipocrisia. A votação. E ali a gente viu o ponto da hipocrisia que o nosso país chegou. E eu creio sim que Deus está nos dando uma boa oportunidade de proclamarmos o Evangelho de Deus em meio a esse caos.
porque há sim uma esperança, e a igreja de Cristo Jesus sinaliza o reino, e esse povo que foi comprado por precioso sangue, eles não estão aqui para ganhar dinheiro e ficar rico, eles estão aqui para sinalizar o reino de Deus, e se deixar de ganhar dinheiro implica em ser honesto, deixaremos de ganhar dinheiro, porque nós estamos aqui para sinalizar o reino, amém? Amém, irmãos? Enquanto algumas igrejas pregam o evangelho da prosperidade, eu estou dizendo para você que se ganhar dinheiro implica em manchar o evangelho de Cristo Jesus, deixe de ganhar. Deixe de ganhar. Mas não manche o evangelho de Cristo Jesus. Eliasibe estava colocando porta. Ele não estava no ofício religioso sacerdotal. Porque ele nos ensina que tudo é sagrado. Quando? Consagrado a Deus. A primeira implicação que nós temos disso é que faremos as coisas com ética. A segunda implicação que nós temos para fazer isso é que nós faremos as coisas com excelência. Se tudo que é sagrado é consagrado a Deus, faremos com ética para a transformação da cidade. Mas também faremos com excelência. Porque faremos o melhor possível, porque estamos fazendo para quem? Para Deus, amém? Faremos o melhor possível, porque estamos fazendo para Deus. Então, se é uma empregada doméstica que está limpando a casa, ela vai limpar com excelência. Porque aquele copo que ela está lavando para a honra e glória de Deus. Se é o pedreiro que está construindo uma casa, ele vai fazer bem feito. Porque ele não está fazendo para quem o pagou, ele está fazendo para quem o redimiu. Ele está fazendo para Deus. Estava, alguns anos atrás, falando sobre vocação em Vilhena, em Rondônia. E eu falei sobre fazer as coisas para a glória de Deus. Quando acabou o culto, veio o faxineiro de uma igreja muito grande, pastor Ari. E aquele faxineiro chegou para mim e disse: pastor, eu sempre murmurei limpando a igreja. Mas eu quero mudar a minha atitude. Eu quero limpar a igreja para a honra e glória de Deus. Eu disse: amém, irmão. Deus te abençoe. Faça isso sim. 2 anos depois eu voltei lá. Quando acaba o culto, quem vem ao meu encontro? Faxineiro da igreja. Ele diz: pastor, o senhor não sabe a alegria que eu estou sentindo de limpar a igreja. Eu falei: eu estou vendo. Aí eu pensei assim: aumentaram o seu salário, irmão? Ele falou: não, pastor, está a mesma coisa. Ele disse: mas aquele dia eu aprendi que eu devo limpar a igreja para a honra e glória de Deus. E ele disse assim: e agora eu aprendi um negócio, pastor. Eu marco o nome das pessoas de onde elas estão sentadas. Enquanto eu estou limpando o banco, eu estou orando por aquela pessoa. E ele disse: nunca mais eu murmurei trabalhando na igreja. Porque antigamente eu chegava na igreja, eu ficava pegando os copos d'água da igreja, falando: esse povo não ajuda, esse povo não colabora. E ficava reclamando o tempo inteiro. Que o povo não ajuda, que o povo não colabora na igreja, que o povo não faz isso, que o povo não faz aquilo. Ele mudou a atitude dele. Ele começou a limpar os bancos e intercedendo pelas pessoas. E alguns milagres começaram a acontecer como fruto da oração daquele irmão. Tudo é sagrado. Quando? Consagrado? Agora imagine essa semana, se sairmos daqui com isso daqui, não só na mente, mas no coração. Quais os desdobramentos que isso pode ter nessa cidade? Gente dando aula para a glória de Deus. Gente vendendo no comércio para a glória de Deus. Gente trabalhando na indústria para a glória de Deus. Gente varrendo a rua para a glória de Deus. Empregadas domésticas limpando a casa para a glória de Deus. Tudo é sagrado. Quando? Consagrado a Deus. Eliasibe nos dá o exemplo. O sumo sacerdote está assentando portas. Está assentando portas. Está assentando portas.
Mas não só isso, Eliasibe, como sumo sacerdote, nos ensina também uma lição preciosa. Que se queremos transformar uma cidade, reconstruir os muros, a liderança precisa dar exemplo. Porque Eliasibe é o primeiro nome nessa lista. Ele está na frente. E eu não tenho dúvida de que o seu pastor dá exemplo. De que os seus 2 reverendos dão exemplo. Mas eu estou falando de um exemplo que transcende aonde nós estamos. Por exemplo, dentro de casa. Nós damos exemplo para os nossos filhos de que nós queremos ver a cidade transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, ou nós queremos ver os nossos filhos bem formados, ganhando dinheiro, muito dinheiro para não passar o perrengue que nós passamos. Nós preparamos filhos para quê? Para enriquecer o país ou para povoar Nova Jerusalém? Eliasibe está dando exemplo. E alguns pais, infelizmente, não dão exemplo dentro de casa. Acaba o culto, eles chegam em casa, sentam na mesa e comem o pastor ao molho pardo na comida. Baltazar trouxe um pastor lá de Jacareí, lá. Reverendo? Reverendo. O reverendo? Trouxe um pastor tão ruim lá de Jacareí que nem o nome do pastor ele sabe falar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, presta atenção no que eu vou dizer sobre exemplo. Quando criança, reverendo Sebastião, reverendo Jair, nós fomos de igreja que foi só a misericórdia de Deus. Hoje eu olho para trás e falo, eu sou crente porque Deus escolheu mesmo. Porque era só a misericórdia de Deus. Era só a misericórdia de Deus. Era um negócio assim, Fred Krueger misturado com o jogo do Corinthians. Lugar longe. A minha avó teve derrame. E a minha avó foi uma bênção. As lembranças que eu tenho da minha avó era acordando de madrugada endemoniada. O negócio era bravo, pastor. O negócio era bravo. Pensa numa velha mafiosa. Derrame. Um lado do corpo paralisado. Meu pai colocava a minha avó na bicicleta cargueira. E nós andávamos alguns quilômetros a pé, sem luz, na terra, os irmãos passavam de carro, buzinava, dava paz do Senhor e não dava uma carona. Mas sabe uma coisa, reverendo? Que eu não me lembro desde criança do meu pai reclamando de ninguém da igreja dentro de casa. De meu pai reclamando de igreja. De meu pai falando mal de alguém da igreja dentro de casa. Muito pelo contrário, eu tinha um pastor que eu me lembro dele muito bem, que ele adorava aquele filme Inferno em Chamas. E todo domingo ele passava aquele... irmã, irmã. Depois eu vou falar de Feliciano Amaral. Ele adorava aquele filme Inferno em Chamas. E todo domingo ele passava, acho que ele não preparava a mensagem. E todo domingo ele passava o inferno em chamas. E todo domingo eu aceitava Jesus com medo de ir para o inferno. Porque o filme era terrível. Aqueles motoqueiros tatuados, aquelas coisas assim aparecendo. No final, eu, misericórdia, eu não quero ir para esse lugar não. Pequenininho, o pastor falava, quem não quer? O pastor não falava assim, quer ir para o céu. Falava, quem não quer ir para o inferno? Eu, na hora, eu era o primeiro a levantar a mão. Aí minha mãe começou a perceber, segurava minha mão, não deixava eu... As igrejas, só a misericórdia de Deus. Mas eu não me lembro, e eu tenho poucas virtudes, muito pouca. Mas eu tenho memória. E eu não me lembro uma única vez do meu pai falando mal de igreja. Uma única vez. E depois de grande eu descobri que meu pai teve gastrite por causa de igreja. Meu pai implantou aproximadamente 5 igrejas. Ele não era pastor. E algumas ele construiu do próprio bolso. E eu não fui para o seminário servir a Deus como pastor, porque eu fui impactado por uma igreja ou por um pastor. Eu fui para o seminário servir a Deus porque eu fui impactado dentro da minha própria casa. Eliasibe estava à frente.
Meu pai nunca me mandou orar, mas eu sempre vi ele orando. Eliasibe, o sumo sacerdote. Se queremos transformar a cidade com o evangelho de Jesus Cristo, precisamos entender que tudo é sagrado. Quando? Consagrado a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria encerrar no primeiro ponto. E eu quero orar com os irmãos. Abaixe sua cabeça. Algumas vezes nós precisamos orar, irmãos. E lá em Jacareí nós temos aprendido isso. Nós precisamos orar e pedir a Deus: dá essa cidade para a gente, Jesus. Salva essa cidade. Salva essa cidade, ó Deus. Salva essa cidade. Nossa cidade lá em Jacareí tem tido índices de criminalidade absurdos. E uma irmã disse isso para mim muito assustada. Eu disse para a irmã: é aqui que a igreja tem que estar, irmã. Porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu creio que a igreja presbiteriana Filadélfia continuará avançando para a glória do Senhor. Mas ela continuará avançando a partir de que os seus membros entendam o seguinte: Deus quer fazer algo na cidade, Deus quer me usar para a glória dele. A partir de que o seu povo entenda que tudo que fizermos nessa amada cidade deve ser consagrado a Deus, porque tudo é sagrado quando consagrado a Deus. Então esses discípulos de Jesus que estão aqui, quando saírem, quando levantar amanhã para trabalhar, agirão com ética, porque estão fazendo para Deus. Farão com excelência, porque estão fazendo para Deus. Serão sinais do reino do Senhor. Eu não disse que nós ganharemos essa cidade conquistando canais de televisão, fazendo grandes cruzadas. Mas eu disse que nós faremos assim como o sal não aparece, mas salga. Assim como nós não vemos o sal, mas nós sabemos que ele está ali. Oramos a Deus nessa noite para que o Senhor traga sobre São Carlos uma revolução silenciosa a partir de nós. A partir de nós. Gente que tudo que faz para a glória de Deus, porque quer ver o reino do Senhor avançando. Se coloque à disposição nessa noite, meu irmão. Aonde o Senhor te levar, aonde a planta do teu pé pisar, que possa ser oportunidade de reconstruir muros, possa ser oportunidade de, através da sua vida, proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Através de testemunho, a partir de excelência, a partir de ética, vemos essa cidade sendo transformada a partir da igreja, de nossas famílias e de todos os segmentos dessa cidade para a glória do Senhor, que nós oramos e clamamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Que Deus o abençoe. E que amanhã, quando você acordar, tudo é sagrado. Quando? Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe.